Boa noite. Estamos no ar no canal da Revista Oeste no YouTube e em emissoras de rádio de todo o país. Hoje a conversa é com Ilona Betke-Haase, doutora em Política Educacional. Ilona Betke-Haase nasceu no Rio de Janeiro, mas construiu sua carreira em São Paulo. É doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, especializada em Política Educacional. Mestre pela PUC do Rio e desenvolveu pesquisa sobre a formação de redes escolares no estado de São Paulo. Também é formada em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e fez o curso de especialização pela Harvard Business School. Entre 2011 e 2020, foi comentarista do boletim Missão Aluno na CBN. Em 2015, estudou de perto o modelo educacional de Sobral, referência nacional em qualidade de ensino. Participou da montagem do currículo da rede municipal, com ênfase em língua portuguesa e matemática. Em 2020, no governo do presidente Jair Bolsonaro, comandou a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Desde 2022, integra o Conselho Nacional de Educação, exercendo o mandato que termina este ano. Reconhecida como uma das principais vozes formuladoras de políticas públicas educacionais, Ilona Betke-Haase é a convidada da conversa de hoje com Augusto Nunes. Não se enganem vocês que têm filho de escola privada. A maioria dos livros é o mesmo livro que foi produzido pela escola pública, que só trocou a capa e foi parar na escola do seu filho, que custa R$5.000 por mês. Ilona, boa noite. É um prazer ter você por aqui. Eu tive o prazer de te entrevistar na Jovem Pan, quando eu te conheci, e agora você vem ao programa para falar sobre educação. Eu realmente te acho uma das mais bem informadas, equipadas, especialistas e tem ideias próprias e sabe defendê-las com valentia. É preciso isso. Ilona, bem-vinda, então. Obrigada, Augusto, pelo convite. Um prazer. Eu acho importantíssimo conversar sobre educação porque, sobretudo em anos eleitorais, que você deve notar, claro, que todo candidato, quando faz aquela campanha, propaganda na TV, assim, saúde e educação, binômio. Se você vai perguntar a ele o que ele quer para a educação, provavelmente ele não saberá dizer. Se você lidasse com a educação com plenos poderes, qual seria o primeiro problema a atacar? Você disse que o problema está na falta de qualificação técnica e interferência ideológica, é isso? Sim. Eu acho que... Vou primeiro responder. Eu acho à que... vontade. Se eu tivesse... Só com varinha de condão mesmo, tá. que se poderia fazer alguma coisa rapidamente ou de maneira global, né, para todo o Brasil, porque a responsabilidade pela educação ela é fragmentada. Você tem para a educação básica, né, você tem o governo federal, tem uma função complementar aos estados e municípios, são estados e municípios, e no caso da pré-escola, né, e do Fundamental 1, que antigamente a gente chamava de primário, a responsabilidade dos municípios. Então, são 5.700 cabeças pensando... É o município que... É o município. A parte de alfabetização, o início da escolarização, né? Creche, que não é obrigatória ainda, é pré-escola, que é obrigatória a partir dos 4, e depois o Fundamental 1 é responsabilidade dos municípios. Depois, o que se chamava antigamente de ginásio, né? Do 6º ano para frente, e o ensino médio são responsabilidade dos estados. E você acha que os problemas principais do ensino fundamental quais são? Não, o que você disse é verdade em relação à ideologia, à falta de preparo técnico, né? Eu hoje, depois de, sei lá, mais de 30 anos no balcão da educação, né, observando de perto as políticas educacionais, eu considero que a nossa falha é intencional. E ela é intencional porque houve, por exemplo, uma das estratégias que foi feita de maneira muito clara foi a diluição curricular. Então, nós começamos, você deve ter percebido, né? Assim, nós que somos mais velhos, né? Isso. Português, matemática eram super importantes, quer dizer, a avaliação, mérito, todas as coisas que fizeram parte do nosso ambiente escolar foram sendo
achacadas, né? E foram se colando palavras que desqualificaram o mérito. Então, não é mérito, é inclusão. Não é português e matemática, são soft skills, é o espírito crítico, é a criatividade, etc. e tal. Quando não é uma coisa ou outra. Só que se tirou, então o aluno com melhores notas é o nerd, etc. Então, nós tiramos isso de dentro do ambiente educacional com uma nuvem de ideologia para que as pessoas não aprendessem. E hoje está muito claro por que não se quer que as pessoas aprendam. O aposentado do INSS não percebe que está sendo roubado. A pessoa faz toda a vida dela, vai atrás de bet achando que vai resolver o problema financeiro imediato, não consegue fazer um orçamento, até porque a inflação come tudo, etc. e tal. Então, a vida das pessoas piora sem a capacidade de compreender o mundo de comunicação numa cultura alfabética, né? Ou seja, ler, compreender, escrever, se comunicar, perceber, por exemplo, textos complexos, como um contrato de aluguel, por exemplo, que afeta a população inteira, né? E sem a capacidade de processar quantidade. Então, a vida das pessoas é afetada pela baixa capacidade de aprender. As matérias mais importantes, disciplinas mais importantes são português e matemática, saber a língua e saber mexer com o número. Elas são, vamos dizer assim, que elas são disciplinas premium. Por quê? Porque na capacidade de comunicação, ou seja, ler o alfabeto, ler coisas que usam letras, isso para diferenciar, por exemplo, dos ideogramas japonês, chinês, etc., outras letras. Então, nós temos um conjunto de letras que formam códigos com os quais a gente decodifica o que está escrito no papel. Tá? E isso é o que faz o do conhecimento passar de uma geração para outra. Não é mais a cultura oral, é a cultura escrita, e a pessoa acumula conhecimento ao longo do tempo. Então, as disciplinas prêmio são essa capacidade, que é um conjunto de habilidades, e a matemática, que é um conjunto de habilidades de processamento de quantidades, né? Cada vez mais sofisticado. Você começa com as aritmética e vai avançando. As outras disciplinas são de conteúdo, geografia, história, sociologia. Se você não consegue ler um texto com uma certa complexidade, não adianta você ficar botando professor de filosofia, né? Mas você põe por quê? Porque o professor de filosofia estudou em humanas, aquele ciclo de você, né? Aí obriga, agora está uma onda, começou uma pressão política para exigir professor de sociologia e filosofia, com horas, inclusive, porque para empregar o pessoal que está formado em ciências humanas e que não tem emprego. Não tem emprego. Né? Então, então, voltando, o português e matemática dá habilidades, capacidade cognitiva, desenvolve o seu cérebro. As outras disciplinas são disciplinas de conteúdo que sem as habilidades que você aprendeu em português e matemática, você não consegue processar. Hoje há muitas deficiências nesse campo aí do currículo adotado pelo Brasil. É um só... A gente tem uma coisa geringonça chamada Base Nacional Comum Curricular, que também que não dá para chamar de currículo porque não respeitou as estruturas básicas de fazer currículo. Existe uma técnica para fazer currículo. E currículo é a minha especialidade, tá? Então, a Base Nacional Comum é um murundu de palavras de ordem, tá? Cada setor colocou lá dentro, então vieram assim, as pessoas foram militando em cima daquilo. Você lê aquele documento, tem muitas coisas, parágrafos inteiros que você não consegue entender nada. E quando você vai para a lista de habilidades que você tem que se aprender por ano, elas foram escritas de maneira errada, elas têm uma progressão equivocada. Então, você tem que dizer, olha, o aluno vai primeiro aprender a contar. Depois que ele aprende a contar, ele vai aprender a juntar coisas, ou seja, somar. Depois ele vai aprender a tirar. Depois ele vai fazer isso de maneira repetida e vai dividir ou vai multiplicar. Isso é uma sequência que não está dada nesse currículo. Então, nenhum professor consegue montar uma sequência didática usando esse currículo. Portanto, ele não serve para nada. Ilona, que nota você daria de 0 a 10 para o sistema educacional brasileiro nessa
Essa faixa? Frente aos base, gastos, é muito baixa, é muito próxima de zero. próxima de zero. Frente ao Porque que se dinheiro gasta. existe. É muito dinheiro que vai para a muito educação dinheiro. no Brasil, é muito dinheiro. Não há queixas quanto a isso. Não, claro. Os Claro professores que há se queixam de queixa. salário. Sim, Nada a ver com- assim, eu estudei o caso de Sobral, por exemplo, né, que é um caso que o Brasil inteiro conhece porque conseguiu Mas alcançar vamos falar bastante. as notas mais altas nas nossas provas nacionais. O gasto por aluno em Sobral é abaixo da média brasileira. E tem o contraponto, por exemplo, que é Porto Alegre, né? Que tem salários super altos, né? Eu acho que, se não me engano, a base do salário de Porto Alegre acho que é R$11 mil, era a última vez que eu olhei. E se você vai olhar o nível de alfabetização dos alunos de Porto Alegre é muito baixo. Principalmente levando em consideração o que os professores ganham. Então vamos lá. O sistema de Sobral, para quem não conhece, quer dizer, o sistema de ensino de Sobral é considerado exemplar. Deu certo, a coisa funcionou. A Ilona trabalhou nesse projeto, quando ele já estava em funcionamento, Sim. né, Ilona? E escreveu sua tese de doutorado quanto a isso. Eu queria que você explicasse para quem nos acompanha por que o sistema de ensino de Sobral é tão melhor e por que não é estendido a todo o Brasil. Essas foram as perguntas que eu fiz no meu doutorado, né? Então vamos lá. Então, o que aconteceu lá foram alguns acasos somados. Sobral, para quem não sabe, desculpe, fica no Ceará. É a cidade que é uma fortaleza política da família Gomes, né, do Ciro Gomes. Eles é que começaram isso. A cidade de Sobral foi historicamente a segunda cidade mais importante do Ceará. E ali tem Quantos habitantes tem? 203 mil, a última vez que eu olhei. E houve ali uma conjunção de vários fatores. E os dois irmãos Gomes, né? O Cid foi eleito prefeito e o Ivo era o chefe de gabinete dele lá nos anos 2000. Primeiro, ele foi eleito a primeira vez em 96, depois foi reeleito no ano de 2000. Depois seria prefeito também o Ivo. O Ivo só agora, mais tarde. Mais tarde. Ele foi deputado federal todo o período. Depois do segundo mandato do Cid como prefeito de Sobral, ele ficou como deputado estadual. E o Cid chegou a ser governador, né? Então, havia uma questão moral, que era assim, os dois... eles descobriram que os alunos, por um acaso, né, uma prova que foi para lá, nem vou entrar nessa parte, que os alunos de Sobral, por mais que eles tivessem feito 1000 esforços no primeiro mandato do Cid, eram analfabetos. Eles nunca tinham aplicado uma prova, foi aplicada uma prova no final do primeiro mandato dele, e eles descobriram que a maioria dos alunos de Sobral eram analfabetos. Eu não sabia. E aí houve uma indignação deles, falou assim, não, os alunos de Sobral têm que ser alfabetizados na mesma idade que os nossos filhos, que é o que eu penso, essa é a base da minha convicção. Então, e era aquilo, mais ou menos 5, 6 anos, né? Só que naquela época o ensino começava aos 7. Então, você fala isso é importante. Naquela época, em 2000, eles começavam aos 7. O que eles fizeram? Primeira ideia, criaram uma classe de alfabetização aos 6 anos, antes de ser obrigatório os alunos entrarem na escola aos 6. Perfeito. E aí, este foi o grande acaso de Sobral. E a criança é alfabetizada em quanto tempo? Pouquíssimos meses. Poucos meses. Se for bom processo. Se a criança for absolutamente normal, não tiver nenhuma questão, não tiver questão auditiva, nem visual, ou alguma dificuldade de aprendizagem, ela aprende em poucas semanas, tá? Mas precisa do treino. O treino é importante, a estrutura é importante. E aí, eles chamaram um professor, que era tipo o único acadêmico no Brasil, que seguia o que estava se passando fora do Brasil. Em 2000, tinha acabado de ser lançado um estudo, uma meta-análise de estudos pregressos nos Estados Unidos porque tinha havido a guerra dos métodos de alfabetização nos Estados Unidos, uma década antes, né? Tinha começado. E aí fizeram uma meta-análise gigantesca, um relatório super famoso, e onde foram listadas as etapas que os estudos tinham mostrado, as etapas de alfabetização que os estudos mostravam que tinham que ser respeitados para o aluno aprender a ler. Decodificação, conhecer o alfabeto, fazer a correspondência de som e letra, tinha uma lista de 6 etapas, mais ou menos. E ele era o único que acompanhava isso. E ele levou esse conhecimento para Sobral.
pegou as Ele era alunas... da cidade? Não, ele era de Fortaleza, ele era da Federal do Ceará. E ele foi com as estagiárias dele para Sobral. Elas criaram material didático. E não era obrigatório usar o material didático delas. O material foi distribuído, olha, usa quem quer, mas em cima disso, eles colocaram um bônus. Quem alfabetizar 100% dos alunos vai ganhar X salários a mais. Então, os economistas que não querem dar o braço a torcer, que a solução de Sobral, a questão de Sobral está na pedagogia, na didática e não em mecanismo de economista, né? Eles vivem dizendo que a questão é o bônus. Não é o bônus, porque se me pagar um bônus de $1 bilhão para operar o seu cérebro, se você tiver uma questão, não vai adiantar nada, porque eu não sei fazer isso, entendeu? Então, o bônus, você precisa da técnica e desenhar um bônus bem desenhado. E eles acertaram, porque o Ivo Gomes é um excelente gestor, uma pessoa com excelente formação. E eles pegaram os manuais de eficácia escolar e implementaram super bem no município. Então, o advento, digamos assim, da alfabetização se manteve no tempo porque eles sabiam administrar bem a Secretaria de Educação e as escolas. Quer dizer, bons professores e bom método. Aí sim, o bom professor isso. formado lá dentro do município, tá? Porque eles têm, eles têm uma capacidade de formar os seus próprios profissionais dentro da secretaria, que é uma coisa absurda. Eu nunca vi uma coisa como aquela. Outras cidades do Ceará já conseguiram. Aconteceu uma coisa muito interessante. Eles foram governadores, né? Foi quando o Cid virou governador e o Ivo foi junto com ele para ser chefe de gabinete dele, que eles já tinham aprendido como é que se faz localmente. O Ivo é brilhante, eu realmente tenho muito respeito por ele. Ele fez uma ação hiper bem estruturada de convencimento político e técnico de todos os cearenses. Era jornal, era acadêmico, era um conjunto de ações que ele fez e ele convenceu as pessoas a criarem um programa de alfabetização do Estado. Então, levou de Sobral para o Estado de maneira intencional, muito bem desenhada. É uma coisa, é caso de livro, assim, né? E aí, eles conseguiram convencer, por convencimento, não foi nada assim, olha, passa um decreto, tá? Aí convenceram os municípios a aderirem àquele plano e é um grande sucesso até hoje, né? Ilona, é tão interessante isso aí que nós já vamos retomar o assunto. Vamos para uma rápida pausa e logo voltaremos com a especialista em educação, Ilona Betke-Haase. Este é o Brasil que a Oeste está ajudando a despertar. Um agronegócio forte. A indústria vigorosa, comércio de porta aberta. E o setor de serviços em constante expansão. Com liberdade de empreender. E não tem medo de falar e ser ouvido. Um país com segurança jurídica. Com uma educação que não impõe os fatos, ensina a pensar. Com liberdade econômica que gera empregos e garante renda. Esses são os valores que a Oeste defende. O respeito às leis e o senso de responsabilidade de cada um mantém a sociedade em pé. Patriotismo não é berrar palavras de ordem. É cuidar do país todos os dias. Existe um Brasil que não abre mão do que é correto. E saber que a família ética e responsabilidade são os alicerces que sustentam uma sociedade. Esse é o Brasil em que a Oeste acredita. Esse país acordou. E agora fala com a sua própria voz. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu.
Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. 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 Assine. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. Estamos de volta para o segundo bloco da conversa com Ilona Betke-Haase, especialista em educação. Ilona, nós estamos falando do exemplo de Sobral. E foi possível estadualizar, digamos assim, o sistema. Por que não é adotado nacionalmente? E o que seria possível, o que você deixou de fazer ou acha que deixou quando você esteve no MEC, Ministério da Educação, embora por apenas 111 dias? Conta para mim. Quando eu fiz meu doutorado, eu tinha duas perguntas de pesquisa. Era o que tinha acontecido em Sobral e se dava para fazer no resto do Brasil, né? A minha primeira conclusão, que foi corrigida na banca, era que não ia dar para fazer, porque não haveria ninguém no Brasil com disposição para queimar capital político suficiente para fazer o que tinha que ser feito, né? Porque é uma decisão moral importante, você diz, os filhos da população inteira, né, ou principalmente das pessoas mais pobres, têm que ser alfabetizados no mesmo padrão que os meus filhos, na mesma idade e com a mesma competência. Em Sobral há um ambiente também de pobreza. Sim, sim. É uma cidade como todas as cidades Sim, é uma brasileiras. cidade do sertão, do Nordeste, né? E tem que ter essa decisão e tem que ter a técnica, que é o que eu falei lá com o professor que veio por acaso. E na minha banca, uma pessoa corrigiu, eu falei, olha, não dá. Não vai nunca ter alguém em nível nacional que tenha vontade de queimar capital político para fazer isso. E ela me corrigiu e disse, não, isso é uma contingência, se houver alguém disposto a queimar capital político para alfabetizar todo mundo, como fizeram em Sobral, isso pode acontecer, né? E aí apareceu o Bolsonaro. E eu me lembro que eu estava eu trabalhava, fazia esse trabalho voluntário lá na CBN de comentar política educacional, e eu tinha feito um trabalho prévio antes da eleição, comparando os planos de governo para a educação, e obviamente quando começou o governo Bolsonaro, eu fui analisar o que estava sendo proposto. Quando apareceu a Política Nacional de Alfabetização, eu falei, meu Deus, eu lembrei da minha banca. Falei, alguém com coragem para fazer o que tem que ser feito. E eu fiquei encantada com aquilo, comecei o modelo existia. O modelo existia e tinha alguém com vontade, porque aí o Bolsonaro tinha dado ao Nadalim, ao Carlos Nadalim, que foi o secretário da Secretaria de Alfabetização, o poder para fazer a alfabetização como deveria ser. E aí eu lembrei, falei assim, pronto, alguém está querendo queimar capital político, isso vai ser uma briga, ainda mais, as pessoas já eram totalmente contra o Bolsonaro, imagina quando se propõe na Secretaria de Alfabetização uma política nacional de alfabetização que era todos esses, é o que se chama, de maneira pejorativa, o método fônico, mas são essas etapas de alfabetização que não podem ser esquecidas quando você vai alfabetizar, principalmente o aluno com mais dificuldade, o mais pobre que vem de casa, por exemplo, com menos vocabulário, né? E aí, quando eu vi o que estava sendo feito, eu comecei a acompanhar, comecei a falar, eu acho que o pessoal da CBN não gostou tanto, que me puseram para fora, né? E aí, eu recebi o convite para ir para o Ministério, né? Estava no meio da Covid, não sei o que, acabei aceitando. Eu não tinha antes aceitado, porque eu acho que o Brasil é uma loucura, e é mesmo, né? E eu acabei aceitando. E lá, eu era secretária de Educação Básica e o secretário Nadalim era da alfabetização. E nós trabalhávamos muito em parceria. E ele fez uma lista de ações e programas e materiais brilhante. Assim, é uma pena que isso foi tudo. Primeiro a gente estava Isso era para replicar na pandemia. Nacionalmente. Isso era assim, é como funciona o Ministério, né? O Ministério não tem escola própria,
praticamente. É do município. É para município. Então, foram criados programas, materiais, que é a função constitucional do governo federal para a educação, supletiva, né, suplementar financeiramente e tecnicamente. Então, foram feitos materiais brilhantes, maravilhosos. Nós fizemos um edital de material didático para o Programa Nacional do Livro Didático, que era maravilhoso. Era maravilhoso o material. Era material de nível internacional, porque foi a primeira vez que se teve material para educação infantil, né, que é uma etapa obrigatória do ensino brasileiro. E os representantes de tudo quanto foi associação de esquerda caíram de pau em cima, dizendo que era para formar robozinho, não sei o quê. Não era. Tinha tracejado para o aluno aprender e fazendo treino, né? Porque essa harmonização, digamos assim, entre o que vai dentro do cérebro e os movimentos do corpo é muito importante para o processo de memória. Então, escrever, há vários estudos que mostram escrever com letra cursiva, escrever é melhor do que digitar para a memória, né? Então, eu lembro das reuniões lá que tinham enfim, com todo esse esquema de pulverização da responsabilidade de política educacional, os municípios, a Undime, não sei o quê, eles se manifestando contra o material que tinha sido proposto e que era de padrão internacional, uma coisa maravilhosa. Contra por quê? Porque são do contra. Porque era o Bolsonaro que fez. Né? E porque também há uma ideologia, né? Quer dizer, a nuvem ideológica, ela sombreia a intenção de poder que é nefasta. Ou seja, eu não quero que os alunos aprendam a ler. Eu que quero deter o poder, eu não quero ninguém alfabetizado, muito menos bem alfabetizado. Então, quanto mais tarde, melhor, porque a janela de aprendizado se fecha. Que é o método Paulo Freire. Exatamente, é a visão paulo-freirista que criou uma religião que, olha, não se ensina. Sala de aula não é para ensinar, porque a educação não pode ser bancária, você pôr as moedinhas do conhecimento do professor na cabeça do aluno, né? Ele foi muito feliz nisso, né? Em criar essa mentalidade. Foram eficientes, né? Foi. E aí as pessoas realmente acreditam que não é pecado, que não é uma imoralidade, né? Não é um crime as crianças estarem na escola e não serem alfabetizadas, não aprenderem aritmética, etc. Tal, que é o que a gente vê nas provas, né? Então, a parte moral, que eu sempre falo, tem que ter uma decisão moral, que os meus filhos têm que aprender junto com as pessoas mais pobres, né? Tem que todo mundo caminhar junto. E isso aconteceu em Sobral. Isso aconteceu em Sobral porque houve essa combinação da decisão moral que a decisão moral e a vontade de queimar capital político, porque teve muita briga lá também, e a técnica que apareceu meio que por acaso. Você tem analfabetos em Sobral? É marginal. É criança com muita dificuldade. Porque quando as crianças são pequenininhas, mesmo que ela tenha alguma dificuldade, a não ser que seja muito severa, elas acabam aprendendo alguma coisa. Depois, dependendo das dificuldades cognitivas, a criança, por exemplo, se não tiver muita memória, não consegue desenvolver vocabulário, não consegue compreender textos mais complexos, mas a decodificação e aprender a ler palavras, frases curtas, etc., a maioria das dificuldades não atinge essa etapa, né? Qual é a carga horária ideal para a criança nessa faixa? Olha, assim, aqui no Brasil a gente tem 4 horas, a obrigação são 4 horas diárias ou 800 horas por ano. A média brasileira já é de 5 horas e é uma pressão muito grande para se chegar a 7 horas. Em outros países é bem maior, né? É maior, mas o aluno aprende. Se a gente não está disposto, porque aí o que aconteceu com a Política Nacional de Alfabetização do governo Bolsonaro? Dia 1 do governo Lula, a CEALF foi desfeita, né? E logo umas semanas depois, a Política Nacional de Alfabetização, que era um decreto, foi substituída por um outro decreto que não tinha padrão técnico nenhum. Tá? Eu tive imensas discussões e bate-bocas dentro do MEC, no Conselho Nacional de Educação, por causa desse problema. Não existe uma Política Então, Nacional de Educação. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, você não está disposto a alfabetizar e não está disposto a usar a didática correta, então para que aumentar as horas? Se nós tivéssemos assim, com uma obsessão pelo ensino, os alunos aprenderem bem o português, a matemática, as artes, os esportes, né, para se desenvolver de maneira integral, muito bem.
né? Mas não é isso, o esforço é para empregar mais gente, é para gastar mais dinheiro, é para satisfazer fornecedor. O esforço não é para ensinar. Então, esse esforço para esticar para 7 horas seria maravilhoso se nós estivéssemos falando de alunos que vão aprender mais ou que vão ficar protegidos de um ambiente mais hostil, por exemplo, até nas suas próprias casas, quando o aluno mora, né, num ambiente mais vulnerável, né? Mas então, todo mundo aprende. Mas se tiver para aprender, senão não justifica, né? Agora, Ilona, eu ouço muita gente, a maioria das pessoas com as quais eu converso, conhece os dois países, a maioria atribui ao avanço no sistema de ensino o fato de a Coreia do Sul, a Coreia ter se distanciado do Brasil em 30 anos em matéria de desenvolvimento. Está correta essa tese? Eu não conheço muito bem o caso da Coreia. Lá parece que eles... Eu conheço alguns, por nisso. exemplo, os currículos asiáticos que estão em inglês, eu estudei todos muito bem. E estudei, em parte, também as reformas educacionais de Singapura, Hong Kong. O que eles são fizeram? Interessantes, são boas. Assim, e Cuba também é a mesma, tá? O que eles fizeram? Material didático. O professor não sabe alfabetizar? O professor não sabe a matéria? Você faz manuais de ensino de ótima qualidade, com as sequências didáticas todas organizadas, né? com tudo que tem que ser ensinado no livro do aluno, no livro do professor, manda aquilo para a sala de aula e o professor vai aprendendo com o dia a dia, se você está numa emergência educacional, digamos assim. Né? O material didático mudou muito no Brasil? Os livros didáticos? Os livros didáticos são muito ruins. Nossa, muito ruins. Muito ruins. Muito. E os avanços tecnológicos são assimilados pelo sistema de ensino, Ilona? Você diz o que a tecnologia, tipo mudou tela... a tecnologia. Como é que faz com a criança agora? Tem um iPhone que faz várias tarefas aí antes... Sim, quanto mais as telas e os gadgets, né, fizerem as coisas, mais burro a gente fica, porque menos coisas a gente faz, né? Sei. Então, por mim, eu acho que não tem que ter nenhuma tela... Nada disso. Na escola. Nenhuma. A inteligência artificial pode mudar alguma coisa? Não. Já tem mudado? Não, a inteligência artificial é um certo perigo para a educação, porque se você não tiver os professores de maneira muito clara combatendo o uso da inteligência artificial para a produção de trabalho, né? Quando o aluno leva para casa para fazer um trabalho, para estudar, fazer um resumo de um texto, uma coisa assim, que ele precisa desenvolver essa capacidade, se os professores não controlarem isso e forem implacáveis no zero, avisar, olha, se eu passar no leitor de IA e pegar, é zero, e avisar para os pais, né? Os alunos vão se auto-emburrecer. Porque a tentação é muito grande, né? Perfeito. Ilona, o conteúdo dos livros didáticos também se presta à doutrinação? Total. Tudo coisas, as pessoas lessem, assim, os livros, por exemplo, até tudo que é, por exemplo, eu fiz um estudo com os temas ligados ao agro, por exemplo, né? Porque tem um movimento grande do agro que percebeu que é um setor super importante no Brasil, extremamente maltratado nos livros didáticos. Então, eu fiz um estudo comparando o que está escrito na Base Nacional Comum Curricular a respeito de água, meio ambiente. Eram 3 ou 4 assuntos. Exemplar, o agro brasileiro. Mas não é só, né? Mas porque o agro ele tem uma questão imediata que é você concentrar o poder. Quem quer concentrar o controle do território, quem quer concentrar a capacidade do Brasil produzir ou não, etc., o livro didático é ótimo, porque você consegue convencer os jovens de uma série de bobagens, né? E depois você passa o que você quiser na vida adulta, digamos assim. Então, Ilona, esses investimentos no ensino superior, toda vez que eu escrevo sobre isso, eu digo que o Brasil começa pelo fim, né? E começa mal. Você tem um sistema ferroviário, uma rede ferroviária destruída, e você pensa no trem-bala, que sempre nos outros países é o fim né, do processo. Aqui se investiu muito em faculdades, né?
universidades federais. Valeu a pena ou foi desperdício de dinheiro? Não, acho que foi desperdício de dinheiro. Desperdício de dinheiro. Porque nós fizemos uma opção para subsidiar o ensino superior para a classe média, né? Supostamente, porque foi uma coisa bem dos militares, né? Supostamente com a estratégia de formar uma elite, etc. e tal. E aí, rapidamente, aquilo foi sugado, né? Por interesses, etc. E a gente desenvolveu uma rede imensa para formar gente da área de humanas, que não tem nenhum impacto na produção de tecnologia, de inovação, de melhora da produtividade, de fazer a economia andar. Quer dizer, porque a única justificativa do governo investir em educação, para além da educação básica, né, que é uma base para todo cidadão, no ensino superior, é fazer girar a economia, aumentar a produtividade, né? Formar médicos, formar professores. Até professores é o que a gente mais forma, mas eles não sabem nem português direito, né? Então, o setor educacional público brasileiro foi todo tomado pelas humanas, que é a maior formação, e a gente não tem os médicos que a gente precisa. Agora, você disse isso, a formação dos professores é precária, né? Como é que se muda isso? Não muda. Eu acho nós estamos lá no Conselho Nacional de Educação tratando de uma resolução sobre formação docente. As discussões são muito voltadas para os insumos. Toda a parte que é importante, que os professores têm que saber conteúdo, dizer, olha, a pessoa não pode receber um diploma se ela não souber tais coisas de matemática, tais coisas de língua portuguesa, tais coisas de arte, etc. e tal. Até existem diretrizes curriculares nessa área, mas elas são muito soltas. Se você não diz isso, a formação docente só serve para gastar dinheiro também. Ilona, como é que um país como o Brasil pode ter, vamos ver aqui, são mais de 9 milhões de analfabetos. A população é muito grande, o primeiro colocado nesse ranking lamentável é a Índia, porque a população é a maior do planeta, mas é muita gente, 9 milhões, né? O analfabeto absoluto... acima dos 15 anos. São os adultos, tá? Até estamos vendo ali. Os analfabetos absolutos no Brasil são as pessoas que passaram muito pouco ou não passaram pelo sistema educacional. Quando a gente corta por idade, o analfabetismo aumenta, né? Na medida que você vai vendo na idade, o analfabetismo aumenta. A maior parte é formada por gente com mais de 60 anos. É uma coisa histórica, né? Agora, não quer dizer que os jovens que sabem ler o próprio nome, escrever o próprio nome e ler coisas simples, que é o que esses institutos que fazem essas medições, etc., Sim. ou quando tem a PNAD, que a pessoa vai na casa, eu já vi os questionários, são hiper básicos, né? Então você consegue saber se a pessoa lê ou não lê, mas não é uma leitura de um texto. Não dá para saber. Não dá para saber, né? Então, o próprio instituto, não sei se ainda existe, o Paulo Montenegro fazia essa avaliação de leitura de um texto, mas também é uma coisa muito simples, e aí constatava que 30% da população é analfabeta funcional e esse percentual não muda mesmo entre os jovens. Para além disso, a gente tem as pessoas do ensino superior relatando que os alunos chegam e não conseguem fazer uma redação. Não, é bárbaro. O Enem também mostra isso, né? A gente deveria ter todo mundo com nota 1000 no Enem. Claro. Porque o texto que a redação que tem que ser feita é muito simples, né? Claro. Mas a gente sente muito isso, sente em todos os setores, mas no jornalismo, por exemplo, a gente percebe que caiu o nível, mas muito. Caiu de maneira significativa, é muito difícil a gente encontrar um formado em jornalismo, digamos, pronto, portanto, que escreva sem erro. Então, você agradece ao Paulo Freire, porque, por exemplo, tem algumas coisas que se fazia na escola, né, que deveriam ser feitas na escola, e que é considerada educação bancária, e que não pode, porque forma robozinho, porque não deixa ter o espírito crítico, etc. Por exemplo, formação de vocabulário.
Eu me lembro, quando eu estava na escola, uma das coisas que a gente tem que fazer é ditado, vocabulário, e vocês faziam aquelas provas onde tinha sinônimo, né? Você tinha que... então, você tinha que conhecer, tinha que ter um arcabouço de vocabulário. Isso aí, acho que talvez os colégios particulares ainda façam, mas é tido como uma coisa, uma decoreba, que o aluno não pode, porque ele tem que ter o espírito crítico, etc. e tal. Mas crítico no vazio não existe, né? Assim como criatividade em cima do vazio também não existe. Então, por exemplo, o aluno declamar, decorar uma fala, decorar um poema e declamar, porque mexe com usa a sua capacidade de memória, também de vocabulário, e de se falar na frente dos outros sem surtar, né? E a gramática. A gramática, se você olhar, eles, na Base Nacional Comum Curricular, eles não usam o termo gramática, eles substituíram por um outro que ninguém sabe exatamente o que é. Então, as regras gramaticais que a gente era obrigado a decorar, e sim, você decora a regra, assim como você decora o código de trânsito para poder dirigir, né? Assim, você não pode, porque é educação bancária, porque não pode decorar, porque o aluno ele é um ser cheio de saberes, né? Então, ele não precisa aprender nada, porque o aprender é ruim. Isso foi o que o Paulo Freire enfiou na cabeça das pessoas. É isso. Né? Aí, então, você não ensina nada, o aluno faz tudo. Se ele falar errado, tudo bem, não tem problema. Né? Se ele escrever errado, não tem problema, porque a ortografia é uma coisa muito opressora. Né? Agora, até inventaram que a matemática é opressora também. Então, opressora. Então, o opressor é o aluno, o oprimido é o aluno que não sabe matemática, porque ele é enganado pelo sistema. Né? Mas aí você diz para ele, olha, o opressor, o oprimido é aquele que aprende matemática na decoreba. Pronto. Perfeito. Vamos para uma ligeira pausa e logo retomaremos a conversa com a doutora em Política Educacional, Ilona Betke-Razi. O Estado não pode gastar mais do que arrecada. É uma corte não só politizada ao extremo, como partidária ao extremo. 29.500 vídeos no YouTube. A determinação do STF não deveria depender da coloração ideológica de quem governa. Se isso não for passado a limpo, vamos trancar o Brasil e devolver para os índios. 115 mil posts do site. A Dilma tinha levado o Brasil à maior recessão da sua história. 5.000 reportagens na revista. Mais de 300 edições. 6 anos fazendo jornalismo de verdade. Desmonetização. A Revista Oeste recebeu uma nova punição do YouTube hoje. Ataques. Rodrigo Constantino e também Guilherme Fiuza foram alvo do gabinete clandestino do ministro Alexandre de Moraes. Tentativas de censura. Bom, e a Revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Use a sua criatividade. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida. A recomendação partiu do próprio ministro. E seguimos em frente, denunciando quando poucos ousavam. Quem soltou o Lula? Supremo Tribunal Federal. Expondo os fatos. Como o sicário morreu? Trazendo à luz o que precisava ser visto. Essa miragem de um Lula socialista, nem ele acredita. Defendendo a liberdade. Qual Polícia Federal que estará investigando e conduzindo tudo que o Brasil quer saber? Todos os dias. A história continua sendo contada. Roubaram aposentados. Há 6 anos, a Oeste mostra o que muitos preferem esconder. 6 anos dizendo o que precisa ser dito. Agora é a sua vez de estar deste lado. Assine, faça parte da Oeste. Estamos de volta para o último bloco da conversa com a especialista em educação, Ilona Betke-Razi. Ilona, eu falava também em analfabetismo, né? Ainda existem cursos de alfabetização de adultos. Eu te pergunto, vale a pena, sempre valeria, né? Mas faz sentido num país pobre investir mais na tentativa de fazer com que aprendam a ler e escrever, pelo menos esses que continuam na escuridão
Ou isso não tem solução? Sim, eu acho que as empresas um pouquinho mais estruturadas, elas exigem praticamente para todas as posições o diploma do ensino médio. E isso faz com que a pessoa que não tem o diploma, que não terminou os estudos todos, tenha que voltar para o que se chama de EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, que é esse ensino para depois que a pessoa saiu da escola, né? Principalmente para alfabetizar e para aprender matemática e tal. Para a pessoa, eu acho que é uma vantagem, né? Mas eu entendo, e a gente vê isso, que o adulto que já viveu boa parte da sua vida num mundo pouco letrado, né? Ele já não vê utilidade naquilo, né? E provavelmente esses cursos, eu não conheço muito os cursos de EJA, mas provavelmente também são de baixa qualidade, em geral são noturnos, então a pessoa acaba não vendo utilidade naquilo. Agora, um bom curso de de alfabetização, né? Um bom curso de Fundamental 1 ou Fundamental 2, que seja, para essas pessoas que perderam a oportunidade na vida escolar, eu acho que é positivo, sim, desde que seja de qualidade. Mas aí, se o curso regular já não é, né? E, Lona, voltando ao nosso tema do bloco anterior. Quando eu trabalhava na revista Veja, apareceu aquele livro cujo título era... que ensinava, entre outras coisas, que era correto, porque era o povo que falava assim, tá? Era correto dizer, nós pega os peixes. Uhum. Aí eu fui saber que a mulher que coordenou, que era a principal propagadora dessa tese, o povo fala assim, então, e ela era também coordenadora da área de educação da Editora Abril. Tal. Sei que eu criei um problema interno, aí achei que tinha toda a razão, pelo seguinte, o que é que pode justificar uma coisa dessas? Ainda se defende isso no MEC ou não? Você não vai achar hoje, num governo de esquerda, ninguém que diga que o que o aluno tem que aprender na escola é a norma culta. A pessoa não vai verbalizar uma coisa dessas, né? Porque isso diz que isso exclui o aluno que não aprende. Gente, é o seguinte, o papel da escola, da mesma maneira, vou dar um passinho para trás, da mesma maneira que a escola, na socialização, né, o aluno está no ambiente da casa dele, onde vigem certas regras sociais. Essas regras sociais podem não ser as mesmas das regras sociais de uma escola, que tem que impor regras de que não se fala palavrão, não se dá apelido pejorativo para os alunos, que aquilo é um ambiente de aprendizagem, que você tem que ir de um mínimo, né, que se não tiver uniforme você tem que ir minimamente limpo e arranjadinho para a escola para poder participar, né? Então tem umas regras, né, e que tem na escola que às vezes não tem na casa da pessoa. Da mesma maneira é a forma de falar. Porque se você mantém uma forma de falar muito básica, muito rasteira, digamos assim, com baixíssimo vocabulário, com erros de gramática, com erros de concordância, que a pessoa traz da casa dela, se você repete isso na escola, para que escola? Então, mas o aluno pode se sentir... Não, aí tem a didática, a pedagogia e supostamente o professor tinha que estar formado para pegar um aluno que chega falando errado na escola e dizer para ele com todo o acolhimento, com toda a educação, aos poucos, e toda vez que o aluno comete um erro, você corrige. Você não pode deixar passar, essa é a regra número 1. Imagina o trabalho que dá quando você é professor num território, numa região vulnerável, onde 90% dos seus alunos vai chegar falando errado. Você vai passar o dia inteiro corrigindo. Por isso que tem que ter um limite para o número de alunos por turma, etc. Tem uma série de parâmetros que tem que ser seguidos. Nós não seguimos. Então, convencionou-se dizer, da mesma maneira que a gente diz que matemática é ruim porque atrapalha a criatividade, não sei o quê, né? Porque o aluno não é criativo, não é crítico, não sei o quê. Se diz que o aluno também não precisa aprender gramática. Não tem sentido. Não tem nenhum sentido. Tem sentido para aquelas pessoas que intencionalmente não querem que os alunos aprendam.
Agora, Ilona, uma coisa que é uma curiosidade até pessoal minha. Toda vez que eu tento fazer a prova do Enem, de português, eu sou reprovado. Eu acho que eu também seria. Porque eu não me lembro, por exemplo, o que é oração, adverbial, adversativa, eu não sei, mas eu uso corretamente. Qual é a importância do ensino da gramática? Quando a gente já aprende, tem de continuar sabendo por que escreveu aquilo ou já basta as provas, saber? Toda prova que tem que se chama em inglês de high stakes, ou seja, que você ganha alguma coisa se você for bem na prova, né? Ela acaba pautando o que você faz antes da prova. Vamos dizer, concurso para a Receita Federal para ganhar R$25 mil por mês. Bom, você se mata de estudar para poder passar no concurso, né? E você vai estudar tudo aquilo que está lá, né? O Enem deveria, né? Ou as provas, a FUVEST acho que faz mais até do que o Enem. Deveria dizer para o sistema, olha, o aluno tem que saber gramática, ele tem que saber ortografia, até a prova do Enem exige, né, correção do português. E fazer, porque aí o aluno vai passar aqueles anos todos, pelo menos, estudando para a prova, que já é um alívio se ele estudar para a prova, né? Não devia estudar só para a prova, mas se estudar para a prova já está bom demais, né? Porque nem isso. Então, a estrutura da língua... Eu sei porque eu tenho uma filha adolescente que acha o fim da picada perder essas coisas. Mas é muito útil. Porque se você sabe a função das palavras, a função das frases, quando você está escrevendo um texto... Isso já te ajuda. Isso te ajuda, porque eu tenho que dizer, então esta frase, ela é sujeito da próxima. Portanto, a concordância vem aqui, porque aí você escreve o texto inteligível. Não é? Porque se você orienta, né? Porque a estrutura a gramática é lei da língua. A gramática é lei. E o que acontece? Que a inteligência artificial tem? Ela sabe a gramática. Por isso que a inteligência artificial, quando você escreve um texto meio mais ou menos, com pressa, fala, inteligência artificial, corrige aí, né? O que a inteligência artificial usa são as regras de gramática. Né? Agora, se a gente... Caramba, gasta nas regras da gramática para corrigir o seu texto. Para fundamentar o texto. Então, o que acontece? Pô, você, ser humano, é retirado de você esse seu direito à educação de aprender gramática, porque tem algum maluco no MEC ou na sua Secretaria de Educação que acha que não vou pôr gramática, porque gramática é educação bancária lá que Paulo Freire me disse que eu não posso fazer. Não faz sentido. Bom, aí a inteligência artificial vai tirar o seu... Exatamente. Isso aí. E que dizem, né, por exemplo, o currículo de Singapura, está escrito no currículo que a máquina, as calculadoras, fazer as coisas sem o uso de calculadora. Claro. O uso de calculadora é quando você já é velhão, barbadão, que aí você já saiu da escola, né? E aí você não precisa daquele treino. Na escola é você deixar uma parte do cérebro. Na escola é o cérebro que você está formando. O que você está formando na escola é uma grande ginástica para o cérebro dos alunos, né? Ilona, você que tem dedicado a tua vida à educação, como é que recebe a ideia, por exemplo, de que a linguagem do todes deve ser adotada e tal? É uma idiotice completa, mas tira a atenção do fato que o aluno não sabe gramática, né? Você ainda bagunça mais ainda. Já não sabe a língua culta agora. Aí põe mais uma. Aí porque você começa a discutir se vai usar o todes ou não vai usar o todes, assim, em vez de você estar discutindo se o aluno aprendeu a coordenação, né? a subordinação entre as orações, por exemplo, né? Isso você devia que estar ensinando para o aluno. Não é você tem que respeitar o meu adjetivo, o meu artigo, o meu pronome, né? Isso aí só joga mais problema para as escolas, infelizmente. Ilona, nós estamos nos minutos finais do programa. Eu queria que você me dissesse o seguinte, eu já te fiz essa pergunta, mas um pouco mais restrita, agora eu quero ampliar. Alguém assume a presidência da República e você confia na pessoa e ela te dá plenos poderes para você mexer nesse sistema da educação fundamental. Você mexe, você formula como quiser. Quais seriam as mudanças mais importantes e urgentes? Primeira coisa, o governo federal não consegue fazer um flip
porque a responsabilidade da educação básica é dos estados e dos municípios. No máximo, o governo federal consegue convencer estados a municípios a adotarem aquelas políticas que o governo federal propuser. Né? E eu nunca vou voltar para o MEC, mas se eu estivesse lá, eu ia voltar à Política Nacional de Alfabetização e ia fazer um programa de português e de matemática muito robusto até o final do Fundamental 1. Porque quando a gente olha os dados do SAEB, os alunos no SAEB e depois no Enem, e no PISA isso aparece muito bem, porque a matéria, digamos assim, do PISA vai até o 6º, 7º ano, no máximo, né? Embora a prova seja aplicada no ensino médio, o aluno não sabe a matéria do que a gente chama de primário. Não sabe aritmética, não sabe geometria, não sabe fazer área. Não sabe o Teorema de Pitágoras, né? Então, que é uma coisa básica para você saber qual é o tamanho da hipotenusa, né? Então, para a vida da pessoa, esse básico de até o 5º ano, que é o que os países desenvolvidos ensinam para os seus alunos até o final da educação elementar, eu concentraria todo o esforço dos estados e municípios em garantir que os alunos soubessem, a partir da educação infantil, essas habilidades. E depois você vem com as outras disciplinas, porque como eu disse, a língua portuguesa e a matemática são habilidades cognitivas. A história, a geografia e outras ciências são mais conteúdo. É você conseguir processar o conteúdo dessas disciplinas por meio daquelas habilidades que você desenvolveu no português e matemática. Perfeito. Ilona, durante a pandemia, eu escrevi muitos artigos contrários aí ao tempo, né, à extensão do período aí que a gente ficou sem aulas nas escolas. O sindicato processava, quando o sindicato também fazia greve. Fazia greve para impedir a volta, mesmo quando as autoridades haviam liberado, né, as escolas para isso. Eu pergunto, qual foi o tamanho do prejuízo e pergunto se os professores ligados ao sindicato, como prometeram, repuseram as aulas perdidas. Não repuseram. Não repuseram. Não, sim, pode ter reposto em termos de hora, mas o esforço para os alunos aprenderem, até porque eles vieram cheios de sequelas de todo tipo, né? O Brasil foi um dos 4 países que mais tempo ficou com as escolas fechadas. Dos 4. Eu me lembro, eu estava na secretaria nessa época, eu vi os demônios saírem das suas cavernas. Eu não acreditava, como secretária de Educação Básica lá no Ministério da Educação. Você estava no... Eu estava lá, eu participei dessas negociações todas para abrir. Eu não conseguia acreditar no que eu via. Teve um dia que eu falei com uma reunião dos representantes de secretários estaduais e municipais, principalmente. Eu disse, fecha então as escolas, vocês fazem o que vocês quiserem. Quando terminar, eu vou aplicar uma prova de padrão internacional, quero só ver. Porque vocês vão pagar essa conta. E aí, bom, não tive mais no Ministério para aplicar, mas era o que deveria ter sido feito. Uma prova de padrão internacional para enquadrar aqueles prefeitos e todo mundo que participou no fechamento sistemático e longo das escolas brasileiras deveriam ser responsabilizados. Pois é, agora a criança que ficou 2 anos... Sim, 2 anos. Né, sem... aulas. Depois, ela já passou a cursar Ela saltou esse período, né? Sim, dependendo da idade, o prejuízo... Há vários estudos sobre isso. O prejuízo, quanto mais nova a criança, maior o prejuízo. Né? Quanto mais nova, maior o prejuízo, porque a criança não tinha desenvolvido assim o hábito de estudar sozinha e da autorregulação. E estava no processo de alfabetização e numeratização básica. Então, essas crianças foram as mais prejudicadas. E há, sim, estudos internacionais que mostram quanto mais tempo as escolas ficaram fechadas. O PISA mostra isso, porque o PISA tem dados para o mundo inteiro. Quanto mais tempo ficou fechada, pior foi o prejuízo. Então, o que foi feito no Brasil foi absurdo. E aí mostra como que primeiro, o poder exacerbado que os sindicatos têm frente à decisão de política educacional. O que eu falei no começo,
o sindicato faz com que o político queime muito mais capital político para fazer qualquer melhoria na qualidade da educação, porque a eles não interessa. Vamos lembrar que os sindicatos são braços da esquerda internacional no Brasil, né? CUT, o que é a CUT? Né? Então, eles aumentam infinitamente o custo político para se fazer uma política educacional de qualidade. Porque não interessa a essas pessoas que os brasileiros não sejam analfabetos ou não consigam perceber o que se passa em torno de si. Ilona, foi um prazer muito grande conversar com você. Tá? A gente aprende mesmo. Se você quiser dar um último recado, por favor. Olha, o Brasil está numa situação muito complexa em vários setores. Na educação, eu já perdi as esperanças. Quem tiver coragem política e técnica de criar suas próprias bolhas, fazer escolas fora do sistema, ensinar seus próprios filhos com livros em casa, etc., faça. Porque os governos, com muito poucas exceções, vão fazer alguma coisa pelo seu filho. Faça você mesmo. Obrigado, Ilona. Até a próxima conversa, então. Até a próxima. Terminamos aqui a conversa com Ilona Bethke-House, que é uma craque, como vocês viram, em matéria de ensino, né? Sistema educacional. Eu te espero para mais uma conversa na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite e até lá.